Gravando. Agora estamos perdidos. Gente, eu vou ter que sair. Nem começou a reunião, eu vou ter que sair, porque eu tenho uma reunião dos direitos humanos do PT, tá? Do setorial, que eu faço parte, mas aí eu vejo a gravação. Um beijo aí, boa reunião para todo mundo. Tá bom, Beth. Boa Beijo, reunião. Estela. Você tá machucada? Pô, tem Eu tô com 10 anos já. hemorrágico. Ô, Beth. Ah, malcriado, filho da dona Chica. Beijo. Opa, Visconti, firme? Podemos, então? Tudo bem aí? Boa noite, A, Visconde. a minha mulher teve alta, está em casa já hoje. Está em casa já. Que bom. E a dona Jovita está na área. A dona Jovita está na área. Hoje não. Ainda não. Nós estamos começando agora com a apresentação do Souza. Vou pedir novamente para ele se apresentar, pode ser? Posso começar? Claro. Tá. Bem, meu nome é Souza Júnior, eu atuo aqui no Ceará, Fortaleza, já fui sindicalista durante muito tempo, na base do... Opa, posso continuar? Então eu fui sindicalista Eu durante fechei, muito tempo. eu fechei o áudio dos outros, porque está reverberando aqui o som do Souza, tá? Então, se fica só você, fica bom. Ok. Tá bom assim? Pode continuar, tá bom. Ok. Meu nome é Souza Júnior, atuo aqui em Fortaleza, Ceará. Já fui sindicalista, né, quase 20 anos, na base dos sindicatos bancários. E desde 96, quando eu deixei de ser bancário, que eu atuo na área de comunicação. Atualmente eu dirijo a Rádio e TV Atitude Popular, que é uma rádio web, que completou 10 anos em fevereiro deste ano. E aqui nós criamos uma campanha, tanto a Atitude Popular como um grupo de intelectuais, ativistas, lideranças daqui do Ceará, criamos a campanha chamada Brasil Soberano, Congresso Amigo do Povo. O objetivo dessa campanha é listar aqueles que nós consideramos amigos e os que são inimigos para orientar o voto popular. Então, a campanha tem o mesmo objetivo da luta contra a compra de votos. Só que o nosso viés é de denúncia a partir de critérios bem objetivos, como, por exemplo, a votação da lei da dosimetria. Então, nós vamos divulgar inicialmente a lista daqueles que votaram a favor do veto do presidente Lula e aqueles que nós consideramos inimigos do povo por ter votado para derrubar o veto, aliás. A partir dessas duas listas, nós vamos acompanhar a atuação desses parlamentares e poderão ser excluídos de uma ou de outra lista ou permutados de um para outro, de acordo com o seu desempenho parlamentar, principalmente agora na votação do Senado da escala 6x1. Em resumo, eu atendi o convite de participar aqui desse movimento, porque eu entendo que os dois movimentos, embora tenham uma forma diferente de atuar, os dois congregam o mesmo objetivo, que é derrotar a maioria inimiga do povo que domina o Congresso Nacional e renovar com novos parlamentares que sejam comprometidos com as lutas populares. E para isso, não há dúvida que as duas ações convergem para esse mesmo objetivo, porque o que nós consideramos inimigo do povo geralmente são eleitos através da compra de voto, através da corrupção eleitoral. Então, eu acho que a gente soma forças assim.
Entende? Perfeito. Tanto a campanha do Brasil Soberano, como a luta contra a corrupção eleitoral. É isso. Ok, obrigada, Souza. Eu queria passar a palavra para o Vinícius, que ele vai precisar sair e ele quer dar um informe. Aí depois, quem quiser falar sobre Chico, talvez queira falar alguma coisa, mas você é super bem-vindo, Souza Júnior. Oslélia, eu deixei de dar uma informação importante. Quem quiser ter mais informações, é só acessar o site que nós criamos, que é campanhabrasilsoberano.com.br. O nosso site também da Atitude Popular, que traz informações sobre a campanha, também é atitudepopular.com.br. Nós estamos em todas as plataformas, as principais plataformas na internet. Perfeito, obrigado. Vinícius? Boa noite, todo mundo me ouve? Sim. Sim? Tá. Bom, eu preciso sair 7h30, então eu queria dar um informe que tem relação também com isso, com o que o Souza Júnior colocou, né? A respeito daquela listagem que a gente fez desses políticos, né, inimigos do povo. Então, eu já passei aqueles critérios que a gente estabeleceu, que PEC da blindagem, né, aqueles que votaram a favor, aqueles que foram contrários à taxação dos super ricos, contra o gás do povo, a derrubada do veto da dosimetria, e aqueles que também assinaram uma emenda de uma PEC para aumentar para 52 horas, né, ou seja, que eram contrários à escala 6:1. E aí esse banco de dados está pronto, e aí a Mana teve um problema durante essa semana com esse banco de dados e não conseguiu produzir a arte, mas ela mandou uma mensagem hoje para mim, dizendo que ela não ia conseguir participar da reunião hoje, mas que até a próxima segunda a gente vai entregar esse material, né? Ela vai conseguir entregar esse material para a gente aprovar, analisar, solicitar alterações e aprovar esse material, tá? Então, o informe é basicamente esse, tá? E a gente também teve que fazer um banco de dados com as fotos dos deputados, né? Porque a gente só estava com o nome. E aí a gente teve que fazer a foto deles, porque eu acho que a foto também, a imagem ajuda a reconhecer, né? O rosto do deputado, para relembrar quem é. E, enfim, tá caminhando. Acho que a Yamana teve esse problema, mas agora ela disse que descobriu o que estava causando isso e até a próxima semana vai ser entregue. E outra coisa, já quero deixar minha opinião sobre a sigla. Eu lembrei que na reunião passada, o Chico comentava que quando ele abordava as pessoas e falava, o que você acha do Congresso? Né? O pessoal, que Congresso? Né? O que é o Congresso? E aí eu vi que várias sugestões usam também o termo legislativo. E eu não sei se muita gente conhece, de fato, o que é o legislativo, qual é o papel e a competência do legislativo. Então, talvez eu não vou ficar para essa discussão, né? Mas talvez pensar, né? Se é mesmo legislativo, se a gente vai colocar legislativo, ou se vai colocar políticos, amigo do povo, não sei, né? Porque, pelo que me disseram, né, nessa abordagem pessoal lá na Paulista, quando você falava político, o pessoal falava, sim, não, político tudo bem, né? Identificava de quem estava falando, né? Então, enfim, é só uma questão para refletir ali, porque eu vi várias sugestões de sigla com legislativo. É isso, gente. Obrigado. É isso mesmo, Vinícius. Obrigada, viu? E, Chico, você quer falar? A Isabel também vai ter um informe, mas aí, você está sem som, Chico. Você está sem som, depois o Visconti pediu a palavra. Está sem som, Chico. Bem, o que eu queria falar é sobre essa questão Eu vou falar para ele agora. um pouco depois. Inclusive, tem várias implicações, porque tem que achar
porque nós temos, cada vez que a gente fala da nossa campanha, a gente vem com os nomões assim, a campanha contra a compra de votos, é difícil para escrever, precisaria ter a chamada siglazinha que faz pop, dá certinho, todo mundo sabe de que se trata. Agora, essa sigla tem que ser muito cuidadosa, porque ela pode servir para o bem e para o mal. Então, por exemplo, eu acho que eu acordei meio sonhando, eu falei, como é que eu falei? Um negócio que dava CCC. Aí, imediatamente, o Fred falou: você está louco? Pô, um negócio CCC, alguma coisa a mais, CCCV. Eu falei: pô, ai, desculpe, eu estava dormindo. Então, o problema é esse. Aí vieram várias propostas aí, e que, inclusive, uma das últimas que veio foi pegar a palavra legislativo, como a gente vai fazer também da Câmara de Vereadores o ano que vem, e vai ter depois a outra, de novo, Senado e deputados e Câmara. Quer dizer, qual é a coisa que daria? Alguém hoje fez uma proposta mais simples ainda de todas. Quem é que fez mesmo? Você lembra? Foi a Graça, né? A Graça A Graça, o que a ela Graça falou? colocou no grupo Legislativo Amigo do Povo, LAP, Mas LAP. Legislativo Amigo do Povo, LAP. É, vamos dar uma lapeada nesse negócio todo. É como como é que Tia chama? Lui. Tia Lui. Mas tinha outro nome que eu inventei também, botei aí no meio só para ativar a criatividade, que era pensando no nome que sirva para todas as campanhas. Você não lembra? Eu não me lembro. É Eu estou CP, vendo. Eu acho CP, que PL, CP, hã? Chico, Como é que é? CPLAP, Campanha por CPLAP. Legislativos Amigos do Povo. CPLAP, CPLAP. Tem a palavra dos legislativos aí que o Vinícius fala. Tem uma coisa, Vinícius, que a gente muito insiste também muito, que é preciso pensar tanto no legislativo quanto no executivo. Então, até que ponto essa palavra legislativo não seria necessário que ela ficasse, para não equalizar tudo? Eu não sei, porque também a gente tem que escolher uma palavra que em si corresponda já ao que as pessoas falam, mas possa corresponder também a um pessoal. Então, está no meio desse caminho aí. Mas eu não sei, se tiveram outras ideias por aí ou não. Posso dar O, uma, posso dar uma sugestão? Claro, Por que que a gente não pega esse nome que é usado no Piauí, mexa-se, como é que pronuncia? Porque, assim, eu acho que isso daria tanto efeito de provocar. Ué, mas o que que é isso? Tá entendendo? Porque eu acho que essas sim. siglas que estão rolando, eu acho que são meio, assim, sem sentido, sabe? Agora, se você pega, como é que é a sigla do Arimateia? O que ele faz, o movimento que ele faz? Essa que vocês falaram em latim. Não, o Como dele é que é? outro. O não, dele o é dele é a marcha tarefa. contra a corrupção, né? Ele é a Eu marcha. sei. Não, eu Agora, sei, mas qual. O Tealui é um outro movimento que ele tem alguma ligação, mas é outra coisa. Já existe um movimento com esse nome, viu, Guilherme? Então, Então, mas mas é esse, um, é um esse outro nome. movimento que existe, entendeu? Não é uma junção de movimentos. Eu posso passar a palavra para o Visconti, depois para o Rui, depois para a Jovita? Visconti, você está com o seu microfone fechado. Ai, que dor. Abriu? Abriu? Olha, o meu informe é o seguinte: eu, por acaso, conversando com o meu colega de Araçatuba, e aí ele comentou que a filha dele estuda na Universidade Católica Dom Bosco de Campo Grande. A menina é a capeta em forma de guria, articulada, fluente, e ela andou fazendo palestras lá sobre compra de voto.
A minha, então, a sugestão era que a dona Jovita fizesse contato com ela. Ela diz que se dispõe a ajudar lá no movimento. Ela se chama Maria Clara Jimenez de Almeida. E, o telefone dela é 67 999 000 601. É fácil de gravar. E ela diz Repete o telefone, por favor. 999 000 601. Puxa, que Mas você tinha bacana. falado 67, você tinha falado 67 antes. Deve ser o 67 DDD? é, 67 é o código. Ah, Código de Campo Grande. E ela se dispõe a ajudar. Olha, essa moça, eu dou graças a Deus de já estar aposentado, porque se fosse fazer 6799. 999 000 601. Isso parece telefone de pronto-socorro. É porque É, tem uma pessoa que está pedindo ajuda de Araçatuba, por isso que eu estou perguntando. Tem uma pessoa que acabou de me ligar, de Araçatuba. Como não, é que é o ela nome não é dela? o pai dela que é Visconde, como é o nome promotor de dela? Araçatuba. Ela é Maria estudante Clara de Campo Jimenez. Grande na Universidade Dom Bosco, Universidade Católica Dom Bosco. E lá eles têm várias atividades extracurriculares. Uma delas é na parte eleitoral, que abordou a compra de voto, e ela já fez palestra sobre compra de voto. É uma moça muito articulada, muito fluente, de modo que me parece que é uma boa aquisição. E me parece que o contato seria pela dona Jovita, que também se relaciona com alguns movimentos lá de juventude, UNE-UBS, pelo que eu entendi. Visconde, você está certo, porque a gente precisa de uma união de capetinhas para derrotar os capetões da compra de votos. Uhum. E os cafetões da fé, como diz aquela. A do 6x1, como é o nome Esse, sem dela? dúvida. É? Como é que a dos Esse, pastores, que são os cafetões da fé? O, são os o cara, verdadeiros outro dia, o cafetões. cafetão da fé fez comício na Marcha para Jesus. Poxa vida, estavam lá todos os cafetões, né? Os grandes cafetões. Posso passar mais alguma coisa, Visconde? Não, o informe que eu tinha a dar era esse. Ótimo. Posso passar então para o Rui? Rui, É, depois Jovita. é só uma sugestão nessa lista do Vinícius. Seria bom se já fosse separado por estado, né? Porque nós vamos ter que trabalhar por estado, os deputados estaduais e federais, né? Então, facilitaria para todo mundo. Nós não podemos trabalhar com Pará, vamos trabalhar com São Paulo. Então, separado. A lista fica mais curta, fica fácil de ver. Que Jovita, é? Eu não entendi o que a proposta, como é que é? volta para o Rui. Rui, É explica de separar por novo. estados. Separar por estados. Mas o que separar por estados? O nome? É, Ah, eu não sei. os amigos e inimigos do povo, por estados. Ah, sim. Ah, sim. Está sendo feito isso. O Jovita, pode falar depois o Fred. Gente, boa noite. Estou com um problema no meu olho. Ele Boa está noite. ardendo. Eu não sei o que que é. Já lavei. Mas olha só, Chico, eu queria dar uma sugestão. É, quando a gente estava para lançar o projeto de lei, depois se tornou a lei da ficha limpa, os jornalistas começaram a falar, essa é a lei da ficha suja, do ficha suja. Aí a gente falou, não, é a lei da ficha limpa, né, dos candidatos ficha limpa. Depois nós tentamos fazer uma reforma política, reforma do sistema político do Brasil, e foi atropelado, né? Se a gente tivesse seguido o nosso rito, esse mês de março, por aí, de 2012, nós teríamos levado o nosso projeto
para, para a reunião dos bispos, e eu, com certeza, eu acho que eles teriam aprovado. E eram eleições limpas. Então, o voto limpo, ele produz candidato limpo. Então, a minha proposta é o voto limpo, lei da ficha limpa, eleições limpas, voto limpo. Eleições limpas com voto limpo, né? Vamos colocar luz nas eleições, né? O Tia Lu é legal, dá uma provocada, mas o candeeiro, ele traz a luz, né? Ilumina. Então, eu pensei alguma coisa assim, do voto limpo, candidato limpo, eleições limpas. É isso, vamos pensando. E talvez eu tenha que sair por conta do meu olho, que está ardendo muito. Só um. Ok, Jovita? Ok. Essa aqui é a Olho dona limpo. Jovita. Aí falou que é a dona Jovita. É, primeiro uma sugestão para Jovita, compre um colírio contra para hidratação do olho, porque anda muito seco o clima e isso costuma dar essa coceira nos olhos mesmo. Só um E eu olho. acho que vai melhorar. É É, só um mas olho. às vezes dá só no olho mesmo. Outra coisa, gente, boa noite para todo mundo, desculpe o atraso, nós estamos Boa sempre noite. por aqui. É o seguinte, nós tivemos ontem, foi sábado à noite, olha que ideia de jirico, mas foi do Marcelo, não foi minha. Sábado às 20 horas, reunião do Mutirão e Conferência da Soberania. Mas muito bem, teve lá a reunião, teve umas 20 pessoas. E por que isso? Porque nós terminamos amanhã, praticamente o penúltimo dia temático. Cada dia temático tem entre 6 e 14 mesas, né? Teve, né? E até agora teve 10 dias temáticos. E junto com os eventos que a gente retransmitiu, inclusive o de fé e política, tem mais de 400 falas gravadas no conferência www.conferenciadasoberania.com.br. Se vocês colocarem lá, vocês vão entrar nesse manancial de falas gravadas sobre o Brasil que nós queremos. O Lula perguntou um dia: que Brasil é esse que nós vimos conversar com o povo brasileiro para saber que Brasil é esse que nós queremos. Aí nós falamos, bom, então vamos fazer isso daí, vamos perguntar para o povo brasileiro, né? O povo organizado, assim, porque não é uma pesquisa de campo, né? É uma pesquisa dos movimentos sociais. Então tá lá o MST, tá a FUP, tá vários sindicatos, várias federações e o movimento dos indígenas, dos negros, dos ambientalistas, tem todos os diabinhos dos movimentos, tá certo? Então, para derrotar os diabões aí da compra de voto. É, então, assim, tem mais de 400 falas disponíveis para qualquer um entrar lá, qualquer um de vocês pode entrar lá e ter acesso a todas as falas. Mas entre essas falas, inclusive a minha, tem uma que é fundamental, que é a do Chico Itaker. Então, Opa! o que que eu estou propondo? Que a gente pegue essa fala do Chico Itaker, que já tem lá cortado, viu, Chico? Já tem um corte seu lá do Chico Itaker. Que a E? gente pegue esse corte do Chico Itaker, ponha uma coisinha embaixo assim. Por quê? Porque esse repositório ele precisa agora ser divulgado, precisa ser conhecido, porque tem propostas em todas as áreas, inclusive, Jovita, na área da reforma política. Então, essa questão do voto limpo e tal, a gente pode fazer, vejam bem que coisa interessante, né? A gente pode fazer um novo dia temático, agora em junho, exclusivamente sobre problemas políticos, reforma política, ou o que que precisa mudar para melhorar a representação dos brasileiros nas casas legislativas. Tem a questão da compra de votos, que é essa campanha, mas tem outras coisas que precisam mudar, tá certo?
muitos outros procedimentos nas casas legislativas que bem valeriam uma reforma política, bem valeriam, né? Então, inclusive aquela ideia de separar uma votação, primeiro uma votação nas plataformas, em vez desses dois turnos que a gente tem, que é uma lástima, né? Porque no fim você acaba fazendo eleições de quem tem a menor entre as maiores rejeições, não é isso que acontece nas eleições? Você acaba escolhendo o candidato que tem a menor entre as maiores rejeições. É isso que dá o voto em dois turnos na forma atual. Então, por que que a gente não muda isso para um sistema em que a gente escolha o melhor candidato, não o que tenha menor das maiores rejeições? Vocês entendem? Nós escolhemos sempre o segundo candidato menor com menor número de rejeições, o segundo menormente rejeitado, tá certo? Então, não, vamos fazer um sistema político em que a gente escolha aquele que tem mais votações, mais desejos, que reúna mais vontades populares, e não aquele que reúna, né, o segundo menor nível de rejeição. Então, pensando dessa forma, a gente precisa realmente de uma reforma política e precisa da CNBB e de todas as forças políticas do bem, do bem. Não vamos confundir com os cidadãos do bem lá do Velho Oeste, tá certo? Que é outra coisa. Eu estou falando dos cidadãos que têm consciência, que estão se conscientizando, que estão lutando, etc., que é uma boa parte da população brasileira. Então, o que que eu estou propondo? Que a gente pegue aquele corte lá e use para diversas finalidades, divulgando bastante. Uma delas é divulgar o próprio mutirão Conferência da Soberania. Por quê? Porque lá tem propostas muito boas, gente, muito, muito sensacionais, fantásticas, e que não são conhecidas do povo brasileiro, né? Então a gente precisa divulgar para que as pessoas entrem lá e conheçam essas propostas, inclusive os candidatos, para eles usarem aquelas ideias nas suas plataformas políticas de candidatura. Essa é uma coisa. A outra, a gente pode usar aquela fala do Chico lá para divulgar isso e mais por exemplo, esse dia de discussão política que a gente pode pleitear lá junto ao mutirão para fazer esse dia agora. Eu me comprometo já a discutir com o Marcelo e a gente fazer. Não precisa ser o dia inteiro, pode ser só manhã da política, então tem duas mesas, sabe? Uma coisa assim mais simples que não necessite tanta força e a gente pega e faz essa discussão mais profundamente antes da eleição, que seria muito importante, né? E também a gente ajuda a divulgar o mutirão. Então eu me comprometo a pegar a fala do Chico que está lá e trazer para cá. Aí a gente conversa sobre, durante essa semana, hoje é segunda, né? Entre hoje e amanhã, a gente já vai conversando lá no grupo sobre a melhor forma de usar esse corte lá do Chico. E aí a gente concentra um pouco a força em divulgar isso. Porque aquele movimento lá do Age Brasil, que é esse do mutirão e conferência da soberania, ele tem muito a ver com o nosso movimento contra a compra de votos, muito a ver, porque os dois procuram um Brasil mais decente, né? Uma política mais decente que atenda melhor o povo brasileiro. Então, eu acho que a gente deve procurar sempre unir as coisas que são para o bem do comum, né? Sempre unir para conseguir ter mais força, sempre mais força, para a gente derrotar os diabões aí, os grandes diabões, tá certo? Que vão contraditoriamente nas passeatas com Jesus. Olha que coisa incrível, inacreditável, não é? Então, são os diabões que vão nas passeatas de Jesus e nós estamos aqui na maior batalha, sem grana, sem passeata por Jesus, sem nada, mas a gente há de vencer, tá certo? Mas Jesus está com a gente, eu tenho certeza. Se ele tivesse vivo, ele estaria com a gente. Então, Ele não está com um cafetão, né? com cafetão ele não está, nem com capetão, nem com cafetão, nem com ninguém, né? Assim, desse tipo, né? Dessa laia de gente, né? Dessa laia de gente sem vergonha, né? Bandidas, ladrões, etc, etc. Aqui eu posso falar à vontade, porque aqui não corre nenhum processo judicial contra a gente, né? Então, bandidos, ladrões, cafetões, sem vergonhas, tá certo?
É um povo assim, é a ralé mesmo, é a ralé e é a ralé que manda nesse país. Então, a gente precisa tirar essa ralé, essa espuma, sabe? Para a gente conseguir ver o líquido transparente que tem embaixo, aquele lago azul profundo, bonito, né? Topázio, assim. É isso. Ô Fred, Isabel, coloca no chat o local onde pesquisar. Eu vou colocar já o corte do Chico, aí a gente discute o que que a gente coloca embaixo, entendeu? Porque aí a gente junta as duas coisas e divulga isso. E todo mundo divulgando, aquilo passa a ter alguma chance de viralizar, né? Se nós Então, todos nos comprometemos em divulgar, entendeu? mas o link onde a gente tem acesso às 400. Ah, isso chama assim www.conferenciadasoberania.com.br. É isso aí. Simples. Tá, valeu, obrigado. Isabel, depois o Souza Júnior querem falar. Souza Júnior, olha quem está aí. Boa Isabel, por noite, favor. boa noite. Eu sou a Isabel do coletivo Paulo Freire, né? Eu e a Regina, a gente está fazendo um trabalho na Paulista e agora na Praça Vladimir Herzog. A gente conseguiu, vai fazer uma banquinha lá para divulgar a campanha também. Do voto não tem preço. E a gente já fez os cards, né? Um vai ser no dia 21 na Paulista, o coletivo todo vai para Paulista, né? Quem puder, e vai ser organizado acho que do meio-dia às 4. E no dia 21 vai ser na Praça Vladimir, que começa um pouco mais cedo. Geralmente é das 11 até as 15 o horário, né? Mas lá tem bastante gente progressista, né? E a gente vai pedir ajuda para ver se eles conseguem divulgar mais a nossa campanha, para ver se a gente Isabel, consegue. Oi. Maravilha. se você me permite uma parte na tua fala, a Praça Vladimir Herzog é o resultado de um movimento de resistência muito forte que tem o Sim, Sérgio Gomes na frente, e aquilo sim, foi uma conquista. Eu trabalhava na Câmara na época, foi uma conquista que a gente conseguiu, de nomear aquela praça como Vladimir Herzog, e lá todo último domingo de cada mês tem manifestações que são sim, almoços, vai quem quer, paga quem pode, come quem quiser. Então, isso. é isso que reúne o povo ali. Sempre tem alguma coisa interessante, todo último domingo Sim. do mês. É É, a muito gente, legal lá. nós, no coletivo, a gente tem um projeto lá de distribuição de livros, sabe? De incentivo à leitura. Aí, Isso. aproveitando esse contexto, né? Eu e a Regina pensamos em inserir o movimento lá, né? A gente teve um pouco de resistência por parte, assim, de coletivo mesmo, mas aí agora já está resolvido, né? Porque a praça, já falei com o Sérgio, ela também falou, a gente explicou o nosso propósito, né? E a gente precisa de mais gente para organizar os eventos, né? Para divulgar mais, para abrir mais banquinha, porque só a gente não consegue, né? Mas está dando certo, a gente está tentando, Então, fala né? os dias aí que eu vou colocando já aqui na Ó, lateral aqui. Já está no no- calendário, Fred, do isso. Candeeiro. Dia 21 e Na 22, né? Paulista vai ser dia 21 agora, 21/6, do meio-dia às 14. E no último domingo vai ser dia 28/6, na Praça Vladimir Herzog. Lá começa das 11 às 15. Até umas 2 horas tem muito público, sabe? Depois já começa a diminuir mais. Onde é essa praça? Ela é ali no. Fica É atrás do da lado da Câmara Câmara Municipal. Municipal. Atrás da Câmara e na frente da Praça da Bandeira. Isso, vai muita gente. Também tem uma feira de domingo que desce bastante munícipe, sabe? É uma praça progressista. Vai todos os progressistas para lá e tem bastante jornalista, tem evento, tem música, tem essa alimentação, né? Quem pode paga, quem não pode come também. Divulgação de livros, eventos, música. É bem legal lá, eu acho que vai dar certo. E é só isso, gente, por enquanto.
De Que que ótimo. horas lá é mais cedo, das 11 às 2? Isso, o maior movimento é esse período, mas é muita gente. Sim. É muita gente, até mais do que na Paulista. Então, para a gente, talvez seja muito bom, né? Porque o período não é tão longo, mas assim, lá tem muita gente progressista. A gente pode pedir ajuda também. Às vezes alguém se interessa, né? A ajudar. E no observatório do Coletivo Paulo Freire, logo a gente vai começar a entrevista com os candidatos progressistas também. A gente pode estar divulgando para eles o projeto, né? Vai ser legal, se tiver o apoio. Porque eu e a Sandra que vamos entrevistá-los, né? Eu, a Sandra e a Olga. Aí a gente pode combinar também, Muito bom. né? Eu venho trazendo para cá para vocês. É que eu não posso vir toda segunda, por causa dos compromissos, né? Eu também fiquei doente, mas assim que eu puder, eu venho trazendo informação, tá? Eu e a Regina, Tá tá bom? ótimo. Tá Beijo. ótimo. Beijo, obrigada. Souza Júnior e depois o Visconti. Bem, há 2 anos atrás, na campanha para prefeito, eu pedi para uma pessoa votar no nosso candidato, caso aqui o Evandro, e disse: olha, entrega esses santinhos aí, essa propaganda para tua mãe, para tua irmã, para esse candidato vencer a eleição. A pessoa respondeu na maior naturalidade: minha irmã já vendeu o voto. Por que eu estou contando isso? Porque não é um caso isolado. É uma realidade no Brasil todo, principalmente nas comunidades mais empobrecidas e nos municípios com maior pobreza, maior exclusão social. Eu estou contando isso porque eu acho que essa campanha, a força dela está exatamente no objetivo do combate à compra de votos. Então, qualquer que for o símbolo ou o nome que se queira dar a esse movimento, eu acho que tem que expressar esse objetivo do combate à compra de voto. E os esforços, né, tanto em termos de publicidade, carne, o que for feito, tem que levar para essa direção. Quando o Globo News faz uma reportagem e mexe com a gente sobre compra de votos, é porque todos nós sentimos, né, na pele essa realidade. E a realidade é o seguinte: existe um senso comum das pessoas menos politizadas de que todo político é ladrão, não presta. Por isso que eu acho que não é educativo quando você faz uma campanha simplesmente contra o Congresso inimigo do povo, porque isso apenas reforça o senso comum de que todo político é ladrão. E como todo político é ladrão, nesse sentimento popular, a pessoa vende o voto. Ou seja, dá o voto àquele que oferecer alguma coisa. Já que não adianta, né? Se todo político é ladrão, esse Congresso é inimigo do povo, né? Então, para que ter o trabalho de escolher este ou aquele? Eu vou votar naquele que me der alguma coisa. Então, é por isso que essa campanha, e eu acho que, não sei por que, perdeu força a grande campanha, o voto não tem preço, né, tem consequência, né? Eu achei a música extraordinária, tudo, não sei por que perdeu força, né? Eu acho que a gente tem que insistir nessa tecla e pensar na sigla. Por isso que eu pensei assim: movimento contra a compra de votos. Não tem nada criativo, mas é direto. Eu gosto até do voto limpo, mas eu acho que ele não, só isso não expressa o objetivo da campanha. Só isso não mobiliza as forças para o combate à compra de voto. E eu acho que não é só uma campanha pública, né? Tem que ter fiscalização, tem que ter uma série de coisas, denúncia, ver como acionar Ministério Público, todo tipo de ação que possa levar ao combate à compra de voto. Agora, rapidamente, só para não deixar de falar nada, eu concordo plenamente com o Fred sobre a necessidade de uma reforma política. Lideranças já estão defendendo isso, como o Zé Disseu,
Aqui na Atitude Popular, nossa equipe já está trabalhando uma proposta para debate sobre isso, de reforma política. É essencial, só que isso vai ficar para depois da eleição. Né? E, por fim, eu quero destacar a importância desse movimento se articular com todos os movimentos que existem, com esse objetivo. Inclusive entidades, principalmente aquelas de dimensão nacional, como o FNDC, que é o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que tem mais de 500 entidades filiadas. Inclusive, eu esqueci de dizer, mas eu apresento o programa Vozes pela Democracia, toda sexta-feira, que é um programa do FNDC. Então, vamos unir esforços. Eu acho que a gente está vivendo uma oportunidade muito grande, porque pela primeira vez eu sinto que várias camadas do povo estão percebendo a importância de mudar esse Congresso. Então, unir as duas forças, né, os dois movimentos, apontar aqueles que merecem o voto e os que não merecem, e combater principalmente essa compra de votos, que é a ruína, que é o principal motivo de ter um Congresso tão ruim, o pior da história até hoje. Né? É isso. Ok, Souza Júnior. O Visconti pediu a palavra, Visconti? Tá com o microfone fechado. Abriu. Abriu. Olha, agora eu queria uma informação que eu pedi outro dia para o Chico, mas o Chico não ouve bem e eu não escuto direito. De modo que eu ouvi uma campanha que terminou outro dia na Globo News sobre compra de voto. Não era uma Falando campanha, que- era uma matéria, era um conjunto de matérias, uma série. Exato. Eu queria saber se tem dedo desse movimento naquelas reportagens. Não tem porque eles não deixaram. Ah. Não, Não o que tem. me parece é o seguinte, pelo pouco que eu conheço, é onde tem promotor mais combativo que se consegue esse resultado. Porque compra de voto com promotor burocrático não vai para frente. Eu tenho a impressão, seria interessante a gente tentar verificar, acho que aí tem dedo de promotor que conhece o seu ofício, porque isso dá trabalho, é uma prova que não é fácil. E lá em Francisco Alves tiraram 7 de 9. Em Moreira Salles era uma assistente social que comprava os votos. E agora, então, não tem nada a ver com a gente. Mas foram várias matérias que saíram a esse respeito. Essa informação é que eu desejava. Então, o Chico andou falando com o pessoal lá da Globo, né, Chico? Você quer responder para o Visconti? Está sem som. Agora está sem som o seu microfone. Está sem som. Chico, tá sem som, tá Abre o fechado o som, Chico. microfone. Abre o som. Puxa, eu falei, Aí! puxa vida, mas exatamente isso que a Lélia falou, antes de sair essa série, que foi uma série de 4 ou 5, eu fui avisado disso e tentei entrar em contato através de amigos meus lá dentro da Globo e consegui falar com o rapaz, o Marcelo Bruzzi, que é quem faz toda a matéria praticamente e quem articulou a realização disso tudo. E estou em contato com ele, e durante as matérias ele falou, não dá para mudar nada, introduzir nada, porque está tudo pronto para sair. Essas 5 matérias estão no repertório da Globo, pode ser visto sempre, estão no ar, então é só questão como chegar nelas, qualquer pessoa pode pegar. Elas são muito instrutivas sobre a realidade da compra de votos e a variedade da compra de votos. Inclusive, uma das matérias pegou a quinta ou quarta matéria, pegou que o cara pagava voto não com dinheiro nem com nada, mas com cocaína. Ou seja, já era o
próprio crime organizado já entrando nesse esquema. Agora, eu estou com contato com esse rapaz armado. Hoje à tarde, eu perguntei: você mora no Rio ou em São Paulo? Ele falou: e você, onde é que mora? Eu falei: em São Paulo. Bem, o resultado, temos que fazer pela internet alguma conversa. E vamos ter uma conversa esses dias em que eu vou tentar discutir com ele mais amplamente, porque eu tenho a impressão que ele ganhou uma boa posição. E o pessoal da Globo está gostando dele. Então, ele pode dar outros palitos, outras coisas. Sabe? Eu estou querendo. O Congelou. Chico congelou. É o raciocínio básico Ixi. nosso, que colocou bem quando ele falou aí, quer dizer, na medida em que a compra de votos, os piores vão sendo eleitos porque eles têm dinheiro para fazer isso. E isso determina a má qualidade do Congresso que precisa mudar. Então, isso ele não falou. Quer dizer, o efeito disso, ele pegou o fato. E o fato está muito impressionante. A série é realmente uma série bem variada. Tem um pequeno problema que ela pega principalmente cidades pequenas, ela não pega as cidades grandes, não pega como se passa em outros lugares. Então, é uma área que a gente vai poder aprofundar. Eu seguramente essa semana vou acabar falando com ele, não sei como, e daí, conforme o que sair, eu já espalho para vocês e a gente vê o que pode fazer. Mas eu acho que agora, nesse sentido, eu estou muito de acordo, sem falar, além disso, estou muito de acordo com aquilo que o Souza falou. Viu? Então, o negócio, a gente fica procurando uma sigla que pegue outros aspectos, outras coisas, algumas delas que a gente vem repetindo há muito tempo. E eu acho que o fato da compra de votos como um fenômeno que determina que está, esse que é o dado para a gente ter que guardar, desde 1830, não punido, até 1999, virou a cultura brasileira eleitoral, faz parte da cultura brasileira eleitoral. E isso que precisa ser quebrado. E então tem que encontrar maneira de quebrar. É o nome, eu acho importante, mas tem que vincular, na minha opinião, a esse fenômeno nacional de compra de votos. É, Mas eu o, trarei para vocês as conversas que eu comecei hoje à tarde a falar de novo com o rapaz. Trago para vocês, comunico aí pela lista o que foi sendo articulado com ele. tá certo. Tem a possibilidade do sem compra de votos, né, Chico? Que o Fred sempre sugeriu trabalhar com sem compra de votos. É, é, Uma sem compra de possibilidade. votos. Vou passar para o usuário do Zoom, que eu não sei quem é, talvez seja a Nazira, depois o Fred e depois para o Caldas. Eu só Usuário do queria pedir Zoom. uma coisa para vocês. Apesar de a gente ter dito que nessa reunião a gente teria que decidir esse nome, eu diria que não tenhamos tanta pressa. Na próxima reunião, hoje já foram faladas várias coisas ultra interessantes, a gente vamos pensar, vamos amadurecer, vamos deixar sedimentar tudo isso e até achar um nome que depois fique. Quer dizer, não Isso fique um aí. nome complicado, né? Muito mesmo, muito bom. É o Funari. Boa noite, Funari. Noite. Oba, Funari! Tudo bem? Eu estava acompanhando, eu acho que é um achado essa reportagem da Globo. É um material de campanha, pô. A gente tem que pegar, ver todo esse programa e ver se a gente pode fazer cortes no sentido de ser usado. Uhum. Porque, na realidade, é um achado, é uma coisa já pronta. No fundo, o programa que a Globo nos fez para arrancar 1 milhão de votos era também só mostrando a compra, ponto final. E foi tão impactante que e esse está sendo impactante. Tem muita gente já falando desse programa. É o problema, é a nossa campanha. O que a gente tem é que explicar. Quer dizer, eu acho que é uma grande. É um achado, pô. E que eu acho que tem que valorizar. O movimento é contra a compra de votos mesmo. E se você tem um programa
feito pela Globo. Em cima disso, nós arrumamos um sócio muito bom, em termos de comunicação. É isso só. Fred, microfone. Em primeiro lugar, sobre os cortes no programa da Globo. Eu acho que isso não pode por causa dos direitos autorais, mas precisaria da autorização da própria Globo para isso, tá certo? Em primeiro lugar. Segundo, e como o Chico vai falar com o rapaz lá, né, Chico, ver com ele se tem alguma viabilidade para isso daí, tá certo? Porque realmente é interessante hoje trabalhar com cortes, porque você atrai mais o internauta para aquilo que é mais impactante, impressionante, importante, né? Segunda coisa, é, nós temos no Brasil 182 bancos populares. Não sei se vocês sabiam disso, mas é isso. Esses bancos se organizam numa rede de bancos populares e municipais. Desses 182, 10 são municipais e os outros 172 são de comunidades, né? E nós temos entre um dos vídeos que tem lá nesse repositório do Mutirão, do Joaquim Palmas, que é da comunidade Palmeiras, da periferia de Fortaleza, onde começou essa luta dos bancos e moedas populares, em 1988. Você vê que tem uma similaridade, Chico, porque é mais ou menos na mesma época que começou a campanha contra a compra de votos, né? Mas o que que acontece? As comunidades que têm moeda local, que têm banco popular e etc., elas são comunidades em que há mais autonomia, há mais soberania, há mais consciência de luta. Então, se vocês me autorizarem, eu vou conversar com o Joaquim Palmas para ver se é possível uma parceria dessa rede de bancos populares com a campanha nossa, porque isso já daria um atingimento direto, né, em todas essas 180 comunidades que são espalhadas por todo o país. Vai desde Maricá, onde tem a maior, né, até vários outros lugares. No Brasil inteiro tem bancos populares, né? Tem moedas locais, bancos populares. E eu acho que a gente deve procurar essas parcerias muito objetivas, assim, com movimentos bem organizados, como esse de banco, porque você não consegue fazer um banco se você não tiver uma boa organização. Vocês concordam comigo? Uma comunidade zoada não organiza nenhum banco, não organiza nada, certo? Então, é, isso seria uma boa iniciativa. E eu acho que é isso, né? É isso por enquanto. Depois tinha um terceiro ponto, mas eu esqueci, depois eu lembro. Olha, eu falei ontem, falando hoje com a Arimateia, eu descobri que lá no Ceará, várias cidades, uma cidade pelo menos que eles visitaram, tem também um Banco Popular. E esse negócio de Banco Popular está muito na tradição de todos que têm participado desse processo todo. É chamada moeda social. Então, foram experiências muito boas que tocam, inclusive, o próprio funcionamento do sistema capitalista. Quer dizer, esse que é interessante, esse negócio. Eu acho que eu estou plenamente de acordo, entrar em contato. Eu conheço vários que estão passaram por essa briga. Eu posso chamar para mim, para nós. Eu Visconde. lembrei o outro assunto, antes de você falar, Visconde, a partir da sua fala, eu fico perguntando se não é o caso do MCCE, não da gente, mas do MCCE, fazer um levantamento de onde estão esses promotores, né, mais ligados nessa ideia, para a gente saber onde a gente tem mais possibilidade de, uma vez denunciado, feita a denúncia, a ver o prosseguimento do assunto, não é? Eu acho que era muito interessante, viu, Visconde? Você também é dessa área, né? Podia ajudar a fazer um levantamento da onde estão as nossa linha de frente nessa área, né? Porque nós temos que passar por eles para que os processos na justiça sejam bem-sucedidos, né? Se você cai na mão de um promotor
burocrático e que é a favor de uma candidatura de compra de voto no local dele, ele vai sentar em cima da denúncia e não vai fazer absolutamente nada. Porque, né, esses caras podem ser amigos dos donos das comunidades, né? Aí eles não vão fazer absolutamente nada. Então a gente tem que ter um pouco a ideia, o mapeamento de quem somos e onde estamos, né? Eu acho que se o MCCE pudesse fazer isso, é um negócio mais ou menos sigiloso, né? Porque não dá para ficar publicando listinha, né? É uma coisa que tem que ser guardada às sete chaves, mas era muito importante que alguém tivesse essa listinha, sabe? E é que a gente soubesse que nós temos essa listinha também, embora isso não possa ser divulgado. Visconti, depois o Rui. Visconti. Passa por Rui que eu esqueci o que eu ia perguntar, coisa de velho. O Rui. Tá sem som, Rui. Abre o som, Rui. Tá com o microfone desligado, Rui. Ele não está conseguindo. Então vamos passar para o Souza Júnior. Depois passo para você, Rui, enquanto você está abrindo aí. Souza. Bem, eu fiquei feliz quando o Fred falou dos bancos comunitários. Isso porque nós acompanhamos a história do Banco Palmas, que foi criado em 98, não foi 88 não, viu, Fred? 98, aqui em Fortaleza, no Conjunto Palmeiras. E o Joaquim Melo, né, que você chama Joaquim Palmas, ele é não só fundador, como também o presidente do Instituto É Dinheiro, que fornece a plataforma... Desculpe. Ele fornece a plataforma da moeda eletrônica, das moedas sociais, de toda essa rede de 182 bancos. Souza Júnior, se me permite, ele disse que foi eles que inventaram o Pix e o Banco Central depois copiou dele sem dar nome da devida patente. Pois é, então, inclusive agora eles criaram uma coisa revolucionária, que é o pagamento com a palma da mão. Não usa mais, não é necessário mais nem o cartão, entende? Nem o celular para fazer operações de moeda social. Você grava a palma da mão para uma maquininha que o comércio, né, e a indústria que for credenciada pelo banco, então o usuário ele vai grava ali de acordo com a sua corrente sanguínea e na hora da compra ele só chega e coloca a mão e faz a operação, entende? Só com a mão, não precisa celular nem cartão, mais nada. Então é algo revolucionário. Eu quero aproveitar para informar o seguinte: a Atitude Popular, já há quase 4 anos, tem um programa chamado Bancos da Democracia, que exatamente era patrocinado até 2 meses atrás pela rede de bancos comunitários. Agora é patrocinado pela Secretaria Nacional de Economia Solidária, que é vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego, porque nós ganhamos uma licitação para ter o patrocínio direto do governo federal através do Ministério do Trabalho. Esse programa, que é apresentado pela Sara Góes, que também é do 247, já foi do DCM, ele trata dos bancos comunitários, da rede brasileira de bancos comunitários de desenvolvimento e da economia solidária. Então, é o único banco, como o Gilberto Carvalho, que já participou várias vezes do programa, que é o secretário nacional de Economia Solidária, que disse: é o único programa do país que trata sistematicamente dos bancos comunitários, das moedas sociais e da economia solidária. Entende? O programa é apresentado toda segunda-feira, de 8h30 às 9h30, na Atitude Popular. E nós, coincidentemente, por isso que também eu estou pedindo para falar, estamos responsáveis, nós ganhamos uma outra licitação para fazer o plano de comunicação e marketing de toda a rede brasileira.
Dentro desse plano de comunicação está, inclusive, o projeto de lei 4476 de 2023, que está na Câmara da CCJ para ser votado. Esse projeto é tão importante porque representa a liberdade dessa rede, é um projeto que regulamenta o funcionamento das moedas sociais e do funcionamento dos bancos comunitários, tornando esse sistema independente do sistema financeiro nacional. É um projeto muito importante, nós estamos trabalhando em cima disso. Então foi bom você falar, porque a gente precisa unir esforços. Essa rede de bancos, ela atinge hoje, ela tem 350 mil usuários. Levando em conta que cada usuário participa em média, as famílias brasileiras são 4 pessoas, então essa rede atinge cerca de 1.200.000 pessoas no Brasil. Pessoas excluídas, basicamente excluídas, pequenos produtores, pequenos comerciantes, trabalhadores, né, da economia informal, da economia solidária. É um público que está num outro sistema alternativo ao capitalismo. Muito importante você ter falado isso e eu queria gostar tudo que vocês precisarem saber sobre os bancos comunitários, eu me coloco. Eu vou sugerir que você seja nosso marqueteiro junto lá a essa rede de bancos para a gente fazer essa parceria aí contra a compra de votos, porque tem tudo a ver, né? Um sistema político que é contra a população, né? E um sistema financeiro que também é contra a população, tá certo? E aí surgindo um sistema financeiro que surge da demanda da população. Então, vamos tirar esses financistas e captadores do nosso sangue, do nosso dinheiro no sistema financeiro quando puder, mas vamos usar quem já foi tirado nesse momento para trabalhar junto, né? Então, você vê que tudo conjumina para trabalhar junto. Rui, Eu, Rui e o eu, Celso eu, depois. eu só queria reforçar essas questões que o Fred colocou, porque aqui uma maior dificuldade que nós temos aqui em Ubatuba mesmo é essa desconfiança da justiça. Porque depois da prefeita ter cassado, agora a Justiça Federal indiciar 32 pessoas, ainda existem dois vereadores que estão atuando na Câmara, tem outro que está atuando numa outra Câmara, numa outra prefeitura, e um dos secretários da prefeita era ligado ao PCC e estava envolvido em várias cidades. Então, o fato de não haver punição até agora, de vem rolando esse processo, vem rolando, rolando, então isso causa um descrédito. A nossa dificuldade nessa campanha aqui em Ubatuba é essa, a descrença da população de que a justiça vai ser feita, entendeu? De que a gente possa contar com a justiça para punir ou para resolver essa questão. É isso. O Visconti quer falar, depois Agora eu Celso. lembrei. Qual é o capital desse Banco Popular? Na média, para abrir um Banco Popular, qual é o capital? Olha, Visconde, você tem que ouvir a entrevista que nós vamos fazer com Joaquim Palmas no dia 19 de junho, agora, no programa Onda Democrática, tá bom? Porque aí nós vamos Visconti perguntar é uma todas essas lógica coisas. totalmente Qual é o diferente, capital? viu, Mas Visconti? o que eu entendi é que eles movimentaram no último ano 3 bilhões de reais. Mas eu digo, o capital para abrir um banco desse, eu quero abrir um banco desse em Araçoiaba da Serra, qual é o capital? Eles começaram lá em Palmas com 4 mil reais. Visconti, só para te dizer, eu posso pedir eventualmente para minha filha que mora na França, lá na França criaram, tem uma rede enorme chamada Sol, a moeda social de lá, e que circula muito lá dentro. E ela trabalhou nesse projeto. E ela pode explicar um dia para a gente como é que funciona esse negócio. E ela, inclusive, teve, sempre com o Joaquim Palmas, com esse povo todo, e eu segui através dela, eu segui essas informações. A gente pode trazer
porque não é a mesma lógica dos bancos, é outra lógica, entendeu? Então E, precisa. de qualquer forma, a necessidade de um capital inicial para dar um impulso. É que não fala em capital, entendeu? É um capital É outra social, lógica. o Visconti, é diferente. Mas o capital O social é Fred, R$ 500. Então, Fred, você precisa passar o horário dessa é às entrevista no 17 Onda horas Democrática. sempre. 17 Como? horas sempre. Toda sexta-feira às 17 horas. E onde que Chama passa? Onda Democrática? Onda Democrática, é. O O Celso Jordão Chico, quer falar e depois o Zelito. Só para informar que são 20h19. Não, o meu recado é rápido, eu só queria juntar o que já foi falado, né? Tem tudo a ver essa junção da nossa campanha com os bancos populares, no sentido de que também essas comunidades de bancos populares só vão conseguir regularizar, como eles estão querendo no Congresso, se tiver um Congresso amigo do povo, senão não tem a menor chance. Então, é questão de união de objetivos, bem prático. Não, eu estou perguntando, porque eu tenho aqui um fundo de assistência judiciária. Eu havia renunciado aos penduricalhos, daí comecei a uma atividade só de defesa de réu pobre. Hoje eu tenho pouca gente porque o fornecimento de cliente diminuiu muito. Quem fornecia era o padre Agostinho, e ele está aposentado. Mas então eu me retratei da renúncia e passei a receber os penduricários e formei um fundo de assistência judiciária. Desse fundo, talvez possa sair um capital para um desse banco. vou te apresentar o Joaquim Palmas, viu, Visconti? Por favor. Tá bom. Zelito. E outra coisa, vou fazer uma pergunta, duvido de que alguém seja capaz de responder. Qual é a prima pobre dos direitos fundamentais? Ninguém fala nela. Está lá no meio, mas ninguém fala. Qual é? É a moradia. Não, é assistência jurídica. Falam em educação, saúde, trabalho, habitação. Nunca ouvi ninguém falar na assistência judiciária, na assistência jurídica. O Visconti tem razão. Sabe por quê, Visconti? A presidente do Tribunal Regional Federal aqui de São Paulo, uma vez que eu tive com ela, ela falou: Fred, sabe para que existe a justiça no Brasil? Para atestar a veracidade do documento. Para isso, só para isso, para mais nada. Por isso que existe lá a grilagem, todas essas coisas. Eu estou falando isso porque agora eu tô querendo vou iniciar uma pesquisa. Eu acho que a assistência judiciária dada, não burocraticamente, como acontece na maioria dos casos, é um fator de diminuição da reincidência. Daqueles que eu defendi, 2 ou 3 reincidiram. A maioria não reincidiu. Por isso que eu estou trazendo este assunto aqui à consideração. Visconti, só para pegar uma beirazinha aqui, eu queria fazer um dia temático sobre a justiça, lá no mutirão da soberania, sabe? E você me deu agora o mote para fazer esse dia. Porque eu estava tentando o Atier, mas num certo momento o Atier parou de me responder. Não sei se é porque ele ficou achando que ia ser indicado para o Supremo, alguma coisa assim, aí ele não fala mais com o pobre, ele parou de me responder absolutamente. Mas agora você me deu a deixa para eu propor esse dia do judiciário e a gente vai combinar junto, tá bom, Visconti? Se Deus quiser, estou às ordens. Tá bom. Zelito. Falando isso, meu pai dizia o seguinte, Visconti: se o mundo fosse bom, não teria advogado, padre e polícia. Dá para deixar claro isso. Eu incluiria a senha, que é a coisa mais chata nesse mundo, é a senha. Olha, só para completar, minha mulher, a certa altura, não se conformava. Você foi promotora a vida inteira, agora fica aí atrás dessa gente que não presta. Escuta, mulher,
se prestasse, não traficava, não assaltava, não furtava, mas tem de ter assistência judiciária. Mas até dentro de casa é difícil de haver compreensão Exatamente. para isso. Que Mas excelente. eu cheguei atrasado que eu estava assistindo o Marlon lá com sua amiga Souza Júnior, a Sara fazendo entrevista lá com o Marlon, e também foi bem interessante. E aí eu já joguei uma pergunta, ele já respondeu dentro da questão nossa da maioria de miga do povo, e ele respondeu bravo lá. Então nós temos que chegar nesses caminhos. Eu vou falar de novo com a Sara, com Mais um corte, né, Zelito, para a gente mais fazer um. aí, divulgar, Tá. Aliás, ou ele tem vários. um livro recente que é muito bom, em que ele conta como é que funciona a aplicação de verba que vem do parlamento. E é um livro simples, fácil de entender e fácil de ler também, porque não tem uma sequência. É muito interessante, viu? E se encaixa bem no espírito dessa campanha. Muito bom. Só para completar, eu sei que tem todo um regramento do Banco Popular, da moeda popular, diferente do capital. É uma coisa diferente. Acho que depois a Lila e o Palma vai explicar que é uma coisa bem diferente, bem estranha para a ideia de capital. Era só isso. Agora, eu tenho muita curiosidade, fiquei aqui muito curioso, Fred, qual é o vídeo meu que você achou que vale a pena pegar? A sua fala que está lá numa das mesas, Chico. Ah, é? Quando você participou, lembra? Você Ah, é uma das eu 400 participei? Ah, falas puxa arquivadas vida. lá. Ele Eu tem não me lembro. dificuldade, porque todas as falas dele são importantes, ele tem dificuldade de saber correr. Ô, Chico, não se preocupe, eu vou te mandar, eu vou colocar aqui, todo mundo Está vai no ver. grupo, já está no grupo lá a fala. Está Agora, no Já grupo. está no nosso grupo? O Celso levantou uma coisa importante aí para falar com as pessoas que estão fazendo coisas novas. As coisas novas dependem de lei para começarem a ser adotadas. Tira o cavalo da chuva se não, se não conseguir mudar o Congresso. Esse que é o dado. E essa que é a posição, acho que o ponto de inflexão da nossa lei, da nossa proposta de compra de votos. É tornar possível que os sonhos também sejam legalizados. Muito bom, Chico, muito bom. A Jovita Só está Jovita, mais pedindo uma a coisa, palavra. dona Zélia, só a mais uma Jovita está com a mão coisa, levantada. Eu estou vendo a mão da Jovita lá. É. E só mais Visconde, a uma. Jovita Ah, quer o falar, seu Vinícius Visconde. já saiu. O a Vinícius já Jovita é saiu do ar, né? impressionante, porque ela está aqui nessa telinha aqui, mas os braços dela estão pelo Brasil todo. Hoje eu falei com a Arimateia, e a Arimateia falou, não, porque a Jovita, eu falei, pô, até a Arimateia, nossa senhora, Então fala da Maria ela Clara está para no a dona Mato Grosso, Jovita. está no Maria Clara Jimenez Ceará, de está no Almeida, dona Pernambuco Jovita. aí, e não conta nada para gente. Fala, Ela Jovita. vai dizer que já falou com a Maria Clara, quer ver? Olha lá. Então, Não, eu não falei. Eu fui ali lavar meu rosto bastante e melhorou. Eu acho que caiu alguma coisa nesse olho esquerdo. Aí eu estou voltando. E eu quero falar uma coisa, Chico, e falar para quem é bom de projetos. O IFC, ele tem uma atuação a nível Brasil. Nós trabalhamos em qualquer parte do Brasil. Então, quem for bom em projeto e tiver algum edital aberto aí, a gente pode fazer o projeto em nome do IFC e levar recursos para todos os nossos comitês para fazer panfleto, camiseta, flyer, né? Então, eu voltei para falar isso. Eu estou procurando, tem um Poxa, Jovita, fundo, você veio o Fundo da salvar. Democracia, que eles têm recursos para transparência, combate à corrupção e principalmente,
educação cívica. Então, aí tem que olhar todos os fundos, né, inclusive internacionais, que a gente possa fazer um projeto robusto para encaminhar recursos para onde tiver um comitê precisando de material, né, para a gente trabalhar, aí nós vamos trabalhar. Então, eu Ô, quero colocar à Jovita, disposição o IFC. ô, Jovita, vamos fazer um projeto para nossa campanha, então, Então, já de vamos, cara, né? isso, Vamos para fazer junto. erradicar, É, isso aí, para ajudar a formar os comitês no Brasil inteiro. exatamente, E, aí a gente faz uma prestação de contas e bem, bem você acabou de bacana. ganhar um cliente novo também, que é o Onda Democrática, tá bom? Então depois a gente conversa. Não, beleza. Quem for trabalhar nessa história, a gente pode falar, né, no particular para Tá bom. não encher muito o grupo, mas eu voltei mais porque eu estava com essa ideia e, e quarta-feira eu vou falar com um grupo de professores, que quarta-feira passada era véspera de feriado, e não consegui falar com todos, mas eu quero andar nas escolas públicas de nível intermediário aqui em Brasília, já comecei. E aí, se a gente tiver pelo menos a ajuda de um combustível, já ajuda. Quanto precisa? Maravilha, Jovita. Nossa Senhora. Nossa Ainda bem que Senhora. você voltou. Santa Rojovita. Não existe processo de canonização aí? Não, já Canonização? tem uma Vamos Santa propor Jovita. a Jovita Santa ser Jovita 2. canonizada. Não, já tem uma Santa Jovita. Jovita É. segunda. Santa Jovita 2. Canonizada em vida. Em Não, vida. mas assim, a corrupção, eu que trabalhei na auditoria do SUS, ela me deixa assim, cega, sabe? Eu farei e faço qualquer coisa para combater essa corrupção. Porque a palavra corrupção ficou muito desgastada com o pessoal da Lava Jato. É. E hoje, falar em corrupção em qualquer nível em termos de partidos políticos, da direita, da esquerda, do centro e todos, eles não sabe, eles se movem na cadeira. Jovita, não é é o lawfare, que é o que o Trump usa contra a gente, por exemplo, quando ele diz que aqui tem que o Estado brasileiro não combate isso ou não combate aquilo com um monte de mentira e ele usa lawfare, quer dizer, é um processo em que você usa a justiça de forma mal intencionada, você entendeu? É isso. E a Lava Jato foi exatamente isso, destruir um segmento inteiro da economia brasileira, Destruiu, e assim, infelizmente. É. e esse ato de fraudar, de desviar dinheiro, que não se fala mais em milhões, só se fala em bilhões, 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 sabe? Eu sou exatamente. usuária 100% do SUS, e eu sei de ir na minha unidade básica e não ter reagente para fazer o exame de sangue. É. Então, isso aqui, para mim, é minha causa de vida, É. né? Se Comecei deixarem lutando de pelo SUS. pagar, Jovita, se deixar de pegar esse 1 trilhão que pagam por ano aos bancos e Pois usasse é, isso para as causas sociais, o Brasil estava lá na frente, você entendeu? estava lá na frente, exatamente. Então é Então isso. é isso. Mas vamos terminar essa reunião, gente, porque já Ok. passou das 8h30. Nosso horário era 8h15, por aí, não Mas tá era? boa, deixa aí para frente. Não, é que tem compromissos aqui familiares, Vicente, Eu tenho que Visconti. fazer minha janta. Tem a jantinha. Então, você Ai, encerra, Chico? Você encerra a reunião? Não, eu faço assim. "Oh". Encerrou. Tá Lui, como é que é o outro? Tá Lui, como é que Tia é? Lui! tchau, Lui! Tchau, Lui! Tchau, Tchau, Lui! Lui! Ô, Chico, Reaja, mas assim é Brasil! para continuar. Para encerrar, você tem que fazer assim. Ao contrário.
Boa noite, gente. Boa noite, gente. Valeu. Boa noite. Até a Boa próxima. noite, Até a gente. próxima. Tchau, até a próxima. Tchau.